Hoje é segunda-feira, primeira semana de setembro, mês da primavera, e estamos começando mais um cotidiano, viu? Nesta segunda-feira, iremos mostrar quais os cuidados que devemos ter com as sobrancelhas. Também vai ter dica da maquiadora Adila, com truques de como usar o lápis de olho, e também a gente vai receber aqui no estúdio a Val Carla Galindo, ela que é ginecologista, e a gente vai conversar sobre menopausa. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira e chegue junto, que o cotidiano está só começando. Ela é a moldura do nosso olhar e diz muito, viu, sobre as nossas expressões. Gente, eu tô falando das sobrancelhas. Nós preparamos uma reportagem para mostrar quais os cuidados que devemos ter com elas, viu? Além de manter a estética. Confere aí. Bem arqueadas e marcadas. Esse é o estilo da sobrancelha que está na moda e a mulherada aderiu mesmo. Ao menos 2 vezes ao mês, Emanuele vai a este estúdio tirar o excesso de pelos e retocar a cor da sobrancelha. Tudo para estar sempre bem apresentada. Eu costumo fazer de 15 em 15 dias para manter os traços do rosto, a harmonização. Eu acho bem interessante. Quando sempre aparecem os fiozinhos, já estou procurando retirar e tendo cuidado também de escolher um bom profissional, porque a gente sabe que há riscos, né? Então, não costumo mudar de profissional, não. Já para esta empresária, o rosto é o nosso cartão de visitas. E as sobrancelhas falam muito da personalidade de cada um. Além disso, elas são responsáveis pelas nossas expressões. Teu rosto é teu cartão de visita, né? Se tu não tá com ele em dia, às vezes, tu, como mulher, a gente é vaidosa, gosta de estar sempre bem, né? E gosta de estar sempre, eu gosto de estar com um olhar bem expressivo sempre. Para ficarem ainda mais bonitas, alguns profissionais usam técnicas para consertar falhas nas sobrancelhas. Primeiro, o excesso de pelos é tirado com uma pinça ou linha. Em seguida, um gel pigmentado é aplicado para preencher as falhas. Outras pessoas usam maquiagem. Mas para manter o olhar bem marcante e expressivo, é preciso ter alguns cuidados com as sobrancelhas, porque além da função estética, elas são uma proteção natural para que o suor do rosto não caia nos olhos. Então, cada vez que se tira aquele fio rebelde, pode causar uma falha ou até inflamar o folículo, provocando danos à pele, inclusive impedindo o crescimento futuro do pelo. Essa dermatologista explica que o ideal mesmo era não fazer a retirada dos pelos. As mulheres, elas seguem mais uma questão cultural do que o que é certo e o que é errado não existe no mundo feminino, né? Então, por uma questão cultural, a gente retira sim o excesso da sobrancelha, mas pelo menos entre uma sessão e outra, esperar a recuperação do pelo. Senão ele afina, atrofia, o crescimento ele se torna muito mais lento. E no caso de você querer ela mais grossa no futuro, seja por motivos de modismo ou porque houve uma atrofia excessiva do pelo, vai ser muito mais difícil você conseguir recuperar. Eu quero saber se você sabe usar o lápis de olho ao seu favor. Não sabe como deixar o olho mais expressivo, maior ou menor? Não se preocupa, porque hoje você vai aprender com a maquiadora Adila. Ela vai ensinar uns truques para nos favorecer usando o lápis de olho. Confere aí. Boa tarde a todos, boa tarde Marcela, meu nome é Adila Valença, sou maquiadora profissional aqui em Caruaru e eu vim trazer para vocês uma dica de como abrir ou diminuir o olhar. Essa modelo linda aqui se chama Stephanie e nós viemos trazer para vocês a dica de como diminuir ou aumentar o olhar. Ela já está com a pele pronta, eu já fiz os olhos, a parte superior, e agora nós vamos fazer a parte de baixo. Do lado esquerdo, eu vou trazer para vocês como abrir esse olhar, como deixar esse olhar mais acordado. Para você que tem olhos pequenos, olhos caídos, isso vai trazer para você uma expressão de leveza no olhar. E do lado direito, eu vou trazer aquele olhar mais fechado, mais misterioso, mais poderoso, que é aquele famoso lápis preto ou lápis marrom, que também dá para ser usado tranquilamente, funciona do mesmo jeito. Para quem não gosta do aspecto muito escuro, pode usar um lápis marrom que vai funcionar. Aqui do lado direito dela, eu vou utilizar um lápis marrom, tá? Então, o lápis marrom, ele vai trazer esse olhar mais fechado.
Mas se você não quiser um lápis marrom, quiser um lápis preto, você pode utilizar um lápis preto também. Mas, ó, deixa eu te dar uma dica. Quando a gente usa o lápis, às vezes ele não tem uma pigmentação muito boa e ao passar do dia ele acaba escorrendo e ficando todo faltando, né, abaixo dos olhos. E aí quando a gente usa um delineador em gel, hoje você consegue encontrar em qualquer lugar, um delineador em gel, você pode passar aqui abaixo dos olhos e vai durar muito mais do que o seu lápis comum. Então se você gosta desse aspecto, né, de olho mais escuro, então usa um delineador em gel que vai fazer muito mais efeito, tá? Gente, eu vou usar aqui um delineador para ficar mais pigmentada essa área dos olhos. Se você quiser, pode usar um lápis também, mas o delineador ele vai dar mais intensidade a esse olhar. Então, eu tô usando aqui o lápis só como guia, tá? Para eu intensificar essa parte abaixo dos olhos. Eu já aproveito aqui e já melo um pouquinho por fora, porque quando a gente mela por fora, né, a gente traz esse esfumado mais para a parte de fora, ele dá a sensação de acabamento e também de que seu olho ele tem uma continuação com a parte de cima. Então, isso também já ajuda aí a disfarçar para quem tem aquele olho muito grandinho ou muito caído, tá? Então, quando a gente traz esse olho mais para baixo, a gente acaba deixando esse olhar um pouco mais aberto, mesmo usando o produto escuro. E com a ajuda de um pincel bem pequenininho, tá? Ele é um pincel bem de precisão, bem pequenininho, eu vou esfumar essa área abaixo dos olhos. Como eu usei um delineador, e se você usar um lápis também faça a mesma coisa, eu preciso esfumar para suavizar essas bordas, para ficar um aspecto mais natural e conseguir uma transição entre a pele e o lápis. Então, eu já esfumei, né? E fui tirando um excessozinho num papel toalha, tá? Pode ser numa toalha, num papel, mas é importante que enquanto você esfuma, você tire o excesso. E agora, com o mesmo pincel, eu vou vir com uma sombrinha, ó, bem marronzinha, tá? Ó, quase um tomzinho assim, bem, como é que eu posso dizer? Café com leite? Pronto. Esse tomzinho aí, vou tirar o excesso do pincel e venho aplicando em cima desse lápis, né, desse delineador, no caso. E aí, para dar aquele toque final, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o pó compacto, lembra que eu falei para vocês que dá para selar? Então, eu vim mostrar aqui. Eu vou pegar um pouquinho do pó compacto, ó, e vou só passar aqui embaixo, movimento bem levinho, só para dar aquele efeito bem esfumadinho. Isso dá toda a diferença. E aí, desse lado esquerdo, eu vou utilizar um produto para clarear o olhar, né? Pode ser um lápis branco, pode ser um corretivo, que é o que eu vou utilizar. Eu sei que aí em casa você deve estar dizendo, meu Deus, ela vai passar um corretivo no olho. Gente, mas dá sim, dá certo para usar, não agride. Agora, claro que precisa ser um produto testado, né? Então você tem que testar antes, para Deus o livre não acontecer de machucar o olho. E aqui eu vou usar um corretivo cremoso, que é o que eu mais utilizo para fazer isso, tá? Ele é um corretivo em pasta que ele vai criar uma duração maior, porque às vezes a gente usa um lápis branco e o lápis ele não adere bem ou não fica tão branquinho. Então, duas dicas: limpa a linha d'água com cotonete quando você for passar seu lápis branco, e aí o lápis vai pigmentar mais, porque a linha d'água vai estar sequinha. Ou usa um corretivo, que é o meu caso. Eu vou tirar aqui o excesso e vou levar bem pouquinho produto, tá? Para o olhinho dela. Fiz isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou usar uma sombrinha bem levinha, uma sombrinha marrom bem clarinha, só para esfumar aqui a raiz dos cílios. Por quê? Porque quando a gente coloca rímel, precisa ter algo que dê acabamento aqui embaixo, porque senão fica muito estranho, sabe? Então, sempre que você usa rímel ou usa lápis nessa linha d'água, dá um esfumadinho. Por mais que você não goste desse esfumado tão grossinho assim abaixo dos olhos, você vem com a sombrinha marrom clarinha e dá um esfumadinho de leve, porque isso vai valorizar mais a tua maquiagem. Então, pessoal, eu acabei de passar um rímel e vocês já conseguem ver nitidamente a diferença entre um olho para o outro. Esse lado aqui dela acabou de acordar, né? Aquele olhar descansado. Esse aqui já tá um olhar um pouco mais pesado, mais fechado. Isso traz o quê? Todas as duas formas são legais de usar. Agora, se você tem um olho pequenininho, um olhar mais caído, eu acho mais interessante você optar por esse lado esquerdo, porque isso sempre vai dar aquela sensação de olhar aberto, principalmente em foto, porque às vezes a gente sorri na foto e o olho acaba diminuindo um pouco mais. Então, se você usar um lápis muito escuro, maquiagens muito pesadas, vai ter a tendência de fechar um pouco seu olhar. Então, sempre preza aqui pelo lado esquerdo. Já esse lado direito é para você aí que acha que seu olho é grande, que acha que tem muito espaço aqui embaixo e não gosta de ficar sem lápis, né? Porque tem gente que acorda de manhã, é rímel e lápis, é de lei. Então, esse lado aqui é para você. Acrescenta aí um esfumado embaixo que acaba deixando sua maquiagem com aspecto mais profissional. Então, eu só vou colocar os cílios
pra gente finalizar. Então, pessoal, acabei de colocar os cílios, vocês já conseguem ver ainda mais a diferença. Inclusive, o modelo de cílios é exatamente o mesmo, tá? Eu não mudei o modelo, estou usando o mesmo modelo dos dois lados e vocês conseguem perceber como esse lado direito, os cílios parecem até ser mais cheio, mais pesado. Por quê? Só por conta dessa linha d'água. E desse lado parece que os cílios é mais leve, mais clean, mas é exatamente só porque mudamos a linha d'água. Então, isso é extremamente importante para a imagem que você quer passar. Se você quer passar uma imagem de olho mais acordado, mais alegre, uma imagem mais leve na sua maquiagem, opta por esse lado esquerdo. Se você quer trazer aquele olhar mais fechado, mais poderoso, mais misterioso, foca aqui no lado direito, tá? E pra quem não tem lip tint aí em casa, ou pra quem usa lip tint e acha que resseca muito, vou dar uma dica pra vocês. Utiliza batom vermelho, tá? Mas, Adla, não vai ficar com um aspecto muito pesado? O segredo é o seguinte: só pega um batom vermelho aí que você tem em casa, aplica só no centrinho, ó. Bem no centrinho da boca. Faz assim pra mim, Té? Isso. E aí, com o dedo, ó, você vem dando batidinhas, tá? Só batidinhas bem leve. Pode espalhar com cotonete também, tá? Mas, ó, você vem dando batidinhas bem leve. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai pegar o cotonete e vai tirar o excessinho aqui do centro. E quando você aplica com o dedo, você já deixa aquele aspecto mais despojado, de boca nada muito certinha, de boca de saúde mesmo, que é essa a nossa proposta. Ó, em cima eu já espalhei, ó como fica super natural. E agora eu vou espalhar embaixo. E aí, se ficar muito concentrado no centrinho, o que é que você faz? Você vem com cotonete e tira o excesso, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora. E pra finalizar, ó, eu vou só com cotonete, tirando o excesso, ó, esfumando. E aí, pra fechar com chave de ouro, o que é que a gente faz aqui? Um gloss. Então, eu sempre gosto de utilizar um gloss mais vermelhinho, ou um gloss incolor também, e venho só, ó, dando batidinhas nessa boca. Então, pessoal, passei o lip tint, o batom, na verdade, né, que a gente transformou em lip tint com um gloss. Tirei o excessinho com a mão, pra quê? Pra não ficar nada muito desenhado, nada muito marcado. Porque a proposta é essa mesmo, é de uma boca mais natural, de que acordei assim. Espero que vocês tenham gostado, essa é a nossa maquiagem finalizada e até a próxima! Adla, tu arrasa, viu? Nas dicas, adorei. Um cheiro, querida, até a próxima. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou receber aqui no estúdio a Val Carla Galindo, ela que é ginecologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre menopausa. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, olha só, a menopausa é o nome dado à última menstruação, o que acontece geralmente entre os 45 e 55 anos e marca o fim da fase reprodutiva da mulher. Atualmente, aproximadamente 18 milhões de brasileiras estão passando por essa fase. E para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui com a ginecologista Val Carla Galindo. Doutora, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto que não adianta fugir. Todas nós vamos passar por essa fase. E vamos dizer, graças a Deus, vamos passar, né? Vamos viver muito. É verdade. Mas é uma fase que, de fato, incomoda bastante, né? A mulher, ela costuma sentir uns calores, uma irritabilidade, né, doutora? É verdade. A menopausa e a transição até chegar a ela é uma fase difícil, porque muitas vezes os sintomas começam até mesmo antes de acabar a menstruação. Em média, começa a partir dos 40 anos. E até a menstruação finalizar, de fato, a mulher pode vir a sentir muitos sintomas. Né? Vai depender muito da questão genética, do estilo de vida que essa mulher tem no dia a dia, enfim. Questão alimentar, se ela está com sobrepeso ou não, se ela tem uma vida regrada. Então, a intensidade dos sintomas vai depender de uma série de fatores, mas que é difícil, Entre esses fatores está a hereditariedade. Por exemplo, se a minha mãe ela teve uma menopausa precoce ou se ela sofreu muito durante a menopausa, significa que eu vou ter também ou não? Teoricamente nós somos cópias dos nossos ancestrais, né? Mas isso não é basicamente uma regra, porque em medicina não dá para a gente estipular muito regra, principalmente matemática.
Mas é possível que aquela mulher, filha de uma mulher que passou por uma menopausa com muito transtorno, ela também vai seguir o mesmo comportamento. É possível. Entendi. E os sintomas, assim, que a mulher começa a dar? Por exemplo, você citou que aos 40 anos já começa alguma coisinha, mas às vezes ela não sabe que ela está nessa pré-menopausa. Quais são esses sintomas para a gente começar a ficar antenada e falar, nossa, agora é a hora de eu já procurar a minha ginecologista para eu poder já ir ajustando para não sofrer tanto, né, doutora? Isso. Um sintoma que é muito comum e bem preponderante é a intensificação dos sintomas de TPM. Nossa. Então, as mulheres começam a ter alterações de humor, às vezes migra de sintomas de depressão para irritabilidade, até toma atitudes assim com certa violência, coisa que não é próprio muitas vezes da personalidade dela, insônia e dor de cabeça. Esses três muitas vezes começam e a gente não percebe que já faz parte. Acha que é o estresse, o dia a dia, né? Isso, algum aperreio, alguma fase difícil. E não associa a queda dos hormônios. E esses são os três mais preponderantes, assim, nessa fase, no início. Vamos falar sobre um assunto que eu acho que assusta muita mulher que está passando pela menopausa, que é a reposição hormonal. Quando a gente fala em reposição hormonal, nossa, não vou fazer esse negócio porque eu vou ter câncer. Aí a outra fala, não faz, mulher, é bom, porque aí você vai ter uma vida melhor, você vai evitar tudo isso. E aí, doutora, a reposição hormonal de fato é bacana, não é? Como é? Hoje a gente tem uma visão assim um pouco mais individualista. A gente avalia paciente caso a caso. Então, assim, em meados dos anos 2000, nós tivemos, infelizmente, de forma precipitada, a publicação de um trabalho chamado Why, que esse trabalho foi americano e foi feito de uma forma muito desastrosa. E antes desse trabalho ter conclusão, foi recomendado pelo Conselho de Ética a suspensão dele, porque houve um aumento da mortalidade de mulheres que estavam fazendo reposição hormonal nos Estados Unidos. Porém, depois esse trabalho foi refeito e os resultados dele mostrou justamente o contrário. As mulheres que estavam fazendo reposição hormonal, elas tinham uma cardioproteção. Ao contrário, elas morriam menos de infarto, de AVC. E, infelizmente, essa segunda parte do trabalho não foi divulgada. E o que ficou na cabeça da população foi justamente a primeira etapa do trabalho, condenando a terapia de reposição hormonal. A partir desse momento, a gente teve que fazer um trabalho de formiguinha, porque, de forma científica, nós recebemos esse trabalho na íntegra. Porém, a população não. E aí, aquele terror ficou plantado na cabeça de muitas mulheres. Eu me lembro que, na época, foi uma corrida para consultório. Era um inferno, foi um pandemônio, uns 15 dias de consultório, porque todo mundo estava em pânico. Eu imagino. E a gente teve que fazer todo esse trabalho de consciência até hoje, porque até hoje isso repercute. Então, ficou aquela imagem de que terapia de reposição hormonal estava causando mal. O que se recomenda hoje? Quem tem indicação de fazer, faça. Procure um bom profissional, um bom médico que possa orientar, ver qual é o melhor momento de iniciar, qual é a melhor opção de tratamento, porque existem várias, né? Preferencialmente hormônio natural e por um período prolongado, porque muitas mulheres acham que o tempo de fazer uma reposição hormonal é só o período dos calores e, na verdade, o início das ondas de calor é só o início do processo. Né? O envelhecimento ele vai perdurar até a hora da morte. Então, muitas pacientes precisam manter muitos e muitos anos essa terapia de reposição hormonal para ter qualidade de vida. Sim. Agora, quem não pode fazer, quem tem contraindicação, será contraindicado sempre. Entendi. E um bom profissional da área, ginecologista, ele tem condições de avaliar quem pode e quem não pode fazer. Então, essa é a dica. E essa contraindicação, no caso, seria quem? Que tipo de mulher não pode, de fato, fazer reposição hormonal? Por exemplo, pacientes obesas. Sim. Pacientes com diabetes tipo 2 e hipertensas não controladas. Câncer de mama. Nela, na mãe ou irmã. São os vínculos mais próximos. Pacientes que tiveram históricos de câncer de mama, numa tia, numa avó, aí já não conta.
e câncer de endométrio. Afora isso, algumas contraindicações que são mais raras, nefropatia, que são doenças renais crônicas, pessoas que fazem hemodiálise, patopatia grave, porque a maioria das drogas são metabolizadas no fígado, então quem tem uma doença hepática grave não pode utilizar, e histórico de acidente tromboembólico, quem teve trombose, embolia, realmente não pode utilizar. Então, assim, baseado nisso, o médico tem condições de avaliar se aquela paciente poderá ou não fazer o uso de medicação hormonal. Entendi. E além, no caso da reposição hormonal, também tem algum tipo de medicação que possa ajudar a mulher que está passando pela menopausa? Olha, a gente sempre usa uma máxima aqui, dieta, exercício físico e uma boa alimentação ajuda em tudo. E é verdade. Por quê? Por exemplo, as mulheres que se mantêm com um peso corporal melhor, elas têm uma tranquilidade maior de transpor essa fase. Aquelas pacientes mais magrinhas demais ou obesas, elas podem ter uma sintomatologia um pouco mais acentuada. Pacientes que fazem dieta adequada, porque alguns alimentos, por exemplo, cafeínas em grande quantidade, alimentos estimulantes, termogênicos, isso pode acentuar as ondas de calor. E um estilo de vida saudável, porque isso tudo vai ajudar, além da terapia de reposição hormonal. Para quem tem contraindicação ao hormônio, de fato, que hoje a gente utiliza o estradiol, que é o hormônio natural que a gente produz no ovário, existem medicações fitoterápicas, que são extratos secos extraídos de plantas. A gente tem no mercado a semicifuga racemosa, que é um tipo de planta que produz uma medicação que ajuda nas ondas de calor. Para quem tem contraindicação, é uma opção a gente fazer uso de fito-hormônio, que alivia bastante, mas não vai repor o hormônio, por exemplo, que está faltando no coração para ter um bom ritmo cardíaco, não vai melhorar a insônia, que muitas vezes é muito intensa nessa fase, não melhora sintomas de depressão, irritabilidade. Então, a atuação dos fito-hormônios praticamente se resume às ondas de calor. Entendi. Então, de fato, quando a gente começa a sentir, o ideal é que a gente já procure logo, para evitar que isso aconteça, para identificar pode, não pode, e já começar esse tratamento. Porque iniciando antes, doutora, aí eu acho que você passa por essa fase tranquilamente que nem sente, Com certeza, com certeza. A terapia de reposição hormonal, ela dá essa tranquilidade para que a paciente passe pelo período de menopausa, chegue ao climatério de uma forma serena. Porque é um período de tanta turbulência, de tanto transtorno, que já tem pesquisas mostrando que muitos casos de separação dos casais ocorrem nessa fase. Porque para a mulher tudo é muito novo e tudo muito intenso, porém causando sofrimento. E quem está perto também sofre. Então é muito difícil um companheiro compreender o que está se passando com aquela mulher. E aí muitos homens que não têm paciência, aí terminam entrando em conflito e nessa fase fica complicado mesmo. E também é difícil até para a própria mulher diagnosticar que ela está passando por tudo isso. Então já fica a dica para você, marido, para você, filho, observar aí a sua mãe, a sua esposa, dá aquele toquezinho e fala: mãe, procura um médico, mãe, você está muito mal-humorada, para ver o que está acontecendo, para voltar a ter uma qualidade de vida, que é isso que todo mundo quer ter, porque infelizmente todo mundo vai passar por isso. O bom é que a gente pode passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Isso, é verdade. Essa é a grande dica. Quando começar os primeiros sintomas, não esperar intensificar. Porque aí muitas vezes já tem transtorno social, psicológico, e aí é muito mais trabalhoso da gente reverter essa situação. Muito bem, doutora. Muito obrigada. Nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Marcela. Estou sempre à disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, agora tem um recadinho para você que está assistindo o Cotidiano. A temporada de Primavera-Verão 2020 da Coach é um verdadeiro laboratório botânico? Pois é, a estamparia vem como carro-chefe da temporada e como as estações mais quentes do ano pedem, tecidos naturais como linho e algodão dão uma leveza, viu, para as produções. As estampas de flores fazem alusão à primavera e ao verão em
toda a coleção. Então, o que você está esperando? Confira as tendências dessa estação nas lojas da Coach, no Shopping Difusora e no Caruaru Shopping. Bom, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos dar dicas de como higienizar as panelas e de como deixar a carne ainda mais macia. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o Cotidiano, olha só, hoje a dica do professor Marcelo é para ser usada na cozinha. Ele vai nos ensinar como é que a gente pode higienizar as nossas panelas, hein? Confere aí. Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde para você que acompanha o programa Cotidiano. Eu estou aqui num ambiente que eu adoro, Marcela, que é a cozinha. Na minha opinião, é o ambiente melhor de uma casa, é a cozinha. Eu confesso também porque eu gosto de comer muito. Mas a gente sabe que esse ambiente também é de trabalho, né? Fazer a comida, a preparação do alimento, depois a limpeza. É nesse ponto que eu quero chegar. E a gente sabe muitas vezes que a logística do dia a dia não permite que a dona de casa esteja esfregando, perdendo tempo na panela para fazer a limpeza e deixar as panelas bem limpinhas para a próxima refeição. Por isso que eu te trago uma dica bem bacana, bem interessante e com muitas opções para você fazer a limpeza da panela, tá? Aquela gordurinha que fica no fundo da panela que insiste em não sair, a gente tem uma dica bem bacana no programa de hoje para você. Acompanha. Então aqui a gente tá já com as nossas panelas. Eu trouxe 3 exemplos aqui bem distintos, tá? De tamanhos distintos para você saber como é que pode aplicar. Em cada um eu vou te dar uma opção. Obviamente as panelas não estão sujas, porque isso é só um demonstrativo para que você em casa possa fazer no seu dia a dia, na sua logística. Mas aqui eu vou utilizar 3 produtos simples e direto que a gente pode fazer essa limpeza do grosso da panela. Então bicarbonato de sódio a gente vai utilizar. Também podemos fazer uso de rodelas de limão, tá? E o vinagre comum, o vinagre branco. Então eu vou dividir aqui para a gente poder compreender. Vou colocar um pouco de água em cada recipiente, de acordo com o tamanho da sua panela, do seu utensílio. Você usa uma quantidade que pelo menos cubra o fundo, não precisa ser muita água, tá? Porque não vamos gastar muito tempo com a panela no fogão, indo ao fogo, tá? Então bota só uma quantidade que você cubra todo o fundo da panela para que possa ser aplicado os nossos ingredientes. Então vamos lá. Eu vou começar por aqui, ó, uma opção ao vinagre, né? O ácido acético presente no vinagre, ele vai remover esse engordurado que está no fundo da panela. Uma colher de sopa é o suficiente para a gente colocar aqui, tá? Então misturei uma solução de vinagre com a água que a gente colocou. Vou para o bicarbonato agora. O bicarbonato tem essa propriedade que é muito importante para remover esse material que fica grudadinho, né? Que fica lá no fundo da panela. Então também uma colher de sopa bem caprichada de bicarbonato, até porque essa panela também é grande, né, gente? Então a gente coloca aqui, ó. Você pode ver que o bicarbonato ele vai se espalhando. Você pode usar até a colher para homogeneizar o bicarbonato junto com a água que nós tínhamos colocado. E a nossa última dica em relação à sugestão para esse processo é o limão. Então, 3 rodelinhas de limão são suficientes aqui, ó. O ácido presente no limão, que a gente chama de ácido cítrico, ele vai também fazer esse papel de remoção. Então, qualquer uma das 3 que a gente utilizar, agora a gente vai ligar o fogão, acionar aqui as 3, para que a gente possa deixar por um tempinho. Então, gente, esse tempo que a gente deixa aqui, quando começar a ferver, quando começar a borbulhar, aí você remove. Porque é nesse período em que a temperatura, junto com os ingredientes que nós colocamos aqui, vai removendo para facilitar. Você vai ver em casa como vai ser simples você depois utilizar o detergente, a bucha, bem rápido, bem direto, tá? Ferveu, você retira e o excesso você descarta na pia, tá? Eu vou desligar aqui o fogo para poder a gente fazer essa representação aqui para você. Então, terminou, você vai e descarta aqui na pia, joga fora o excesso e aí sim, diretamente na sua panela, você pode utilizar o detergente, você pode utilizar a bucha para fazer a limpeza, tá? Olha, nós não recomendamos
o uso de palha de aço, principalmente se a tua panela for de alumínio. Por quê? Porque quando você usa a palha de aço, quando você faz esse atrito com o fundo da panela, utilizando uma palha dessa, você acaba descamando, retirando uma camadinha de alumínio que é típico dessas panelas. Aí a gente deve lembrar de uma coisa, esse alumínio que saiu, ele vai ficar no próximo alimento que você for utilizar na preparação. E a gente sabe, gente, que o excesso de alumínio tem até princípios cancerígenos, tá? Então evita atritar, evita tirar essa camada que protege a tua panela, porque não faz bem à saúde. Tá aqui uma dica rápida, simples e objetiva para o seu dia a dia. Espero que você tenha gostado, tá? Um forte abraço e até uma próxima. Professor Marcelo, muito obrigada, viu? Adorei. Um cheiro, querido. Você é daqueles que gosta de uma carne bem molinha, que derrete na boca e bem saborosa? Ó, eu amo, viu? E hoje a dica do chefe é de como a gente pode amaciar a carne que você consome no dia a dia, dando aquele toquezinho bem especial. Vamos acompanhar. Boa tarde, Marcela. Eu me chamo Chefe Amaury Júnior e eu vim para mostrar para você 2 dicas maravilhosas para você amaciar a carne. Aquela carne de segunda que você compra no mercado, que é um pouco dura, sabe? E ruim de mastigar. Eu vou mostrar 2 técnicas para você, para como deixar ela, ó, molinha, molinha, parecendo filé mignon. Então, Marcela, eu tenho aqui 500 ml de suco de abacaxi. É simples e fácil de fazer. Você vai pegar meio abacaxi, você vai cortar ele em cubinhos e colocar dentro do copo do liquidificador. Depois você vai colocar um copo de água, um copo americano de água e bater tudo junto, certo? Aí aqui só é o suco de abacaxi batido. Aí aqui eu tenho mais ou menos aqui em torno de 1 kg de coxão duro, certo? Que é uma carne mais difícil de mastigar. Quando você cozinha ela é bem dura mesmo. Aí é só a gente colocar ela sob imersão no suco de abacaxi. Aí aqui é só a gente mergulhar, deixar a carne coberta totalmente pelo suco de abacaxi, certo? Após imerso no suco de abacaxi, a gente vai levar essa carne até a geladeira durante 1 hora. Dependendo do tempo que você queira e também dependendo da carne, porque tem carne que tem uma textura mais vamos dizer, ela mais dura, entendeu? Aí você pode deixar um tempinho a mais. Porque aqui no abacaxi ele contém uma enzima que se chama bromelina. E essa bromelina penetra na fibra da carne e vai partindo essa fibra, deixando a carne bem mais macia, bem mais molinha, parecendo realmente com um filé mignon. Aí quanto mais tempo você deixar a carne na geladeira ali marinando nesse suco de abacaxi, mais tempo ela vai ficar mole. Pronto. Depois de ter feito a carne na imersão no suco de abacaxi, eu vou mostrar para vocês como é que faz no leite. O leite é basicamente a mesma coisa. Você vai mergulhar a carne, a proporção é a mesma. 500 ml de leite para 1 kg de carne. Aí eu tenho aqui outro pedaço de coxão duro, que a gente também vai mergulhar no leite. O pessoal amaciava muita carne, o fígado no leite, porque o fígado ele é uma carne mais fibrosa, ruim de você mastigar. Aí antes do preparo, o pessoal sempre amaciou muito no leite, né, para deixar ele mais mastigável. Aí o pessoal começou a marinar carne no leite, outros cortes, na verdade, né? Aí descobriram que o leite também contém algumas enzimas que podem também estar deixando a carne mais macia, mais saborosa, mais suculenta. Aí é o mesmo preparo. Colocou sobre imersão no leite, leva até a geladeira durante 1 hora, certo? Aí depois você vai tirar essa carne, você vai lavar e você vai temperar. Sal refinado, sal grosso, cominho, páprica, o que você quiser, alho. Aí vai ficar muito da sua preferência. Aí o diferencial é que a carne vai ficar muito mais macia. Esse coxão duro, que é uma carne mais difícil de ser mastigada, vai ficar muito mais fácil, muito mais saborosa e bem suculenta. Pronto, Marcela. Essas são as 2 dicas que eu tenho para passar para você hoje. 2 dicas muito boas para a galera que quer comer realmente uma carne saborosa, certo? Então, é isso aí. Obrigado e até mais. Ai, adorei as dicas. Vou colocar em prática. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que amanhã, 1h45, eu tô aqui de volta. Um bom início de semana. Fiquem com Deus. Um cheiro. Tchau, tchau.